Meu nome é Paula, eu sou médica pneumologista e eu fui convidada a falar um pouquinho para vocês sobre a pneumonia, tá certo? Então, assim, a pneumonia ela é uma doença infecciosa que acomete os nossos pulmões, tá? Na maioria das vezes são causadas por vírus ou por bactérias, mas a gente sabe que diversos tipos de micro-organismos podem causar esse processo infeccioso, né? Normalmente a gente tem que ficar sempre de olho nos pacientes, principalmente os pacientes em extremos de idade, sejam eles crianças ou idosos. Aqui nós vamos falar especificamente dos idosos, que são grupos de pacientes que podem ter, né, tem fator de risco para desenvolver formas mais graves dessas infecções. Os idosos, por si só, costumam ter um sistema imunológico mais fragilizado em decorrência do próprio envelhecimento, como um processo normal do envelhecimento. E muitas vezes são pacientes que têm já comorbidades, outras doenças. Então, pacientes que já têm alguma doença pulmonar ou pacientes que têm doenças sistêmicas no coração ou rim. E tudo isso faz com que, juntando tudo isso, a gente entende que são pacientes que costumam desenvolver, né, com as formas mais graves. Então, a gente também tem que ficar de olho nos pacientes que têm desmotilidade orofaríngea, né, os pacientes que aspiram, porque eles muitas vezes vão fazer episódios, inclusive repetidos, de pneumonia de aspiração, né? Então, o que a gente tem que ficar de olho? Principalmente os sintomas mais comuns, né, os mais observados, são tosse com secreção, realmente, o peito cheio, aquela tosse carregada, né? Claro que quanto mais esverdeada ou mais feia a secreção, mais a favor realmente fala do processo infeccioso ativo. Paciente que começa a sentir falta de ar, paciente que começa a sentir dor para respirar, febre, quanto mais alto, mais a favor de quadros bacterianos, que costumam ser os mais graves. E temos também os pacientes que às vezes não apresentam sintomas tão típicos. Às vezes o paciente, um idoso, ele simplesmente começa a parar de comer, fica mais prostrado, fica mais restrito, começa a não interagir como interagia antes. E aí começa, então, a ficar aquele idoso mais quietinho. A gente tem sempre que ficar de olho, porque muitas vezes essa prostração é um processo infeccioso que está acontecendo aí por trás. E muitas vezes é uma pneumonia que não apresenta sintomas tão típicos, tão claros, quanto seriam os outros que eu falei. Então, a gente tem sempre que ficar de olho nesses sinais que os pacientes dão pra gente. Às vezes eles não vão falar, às vezes a gente vai só reparar e a gente tem que ter essa percepção mais aguçada. Normalmente o diagnóstico da pneumonia, ele é clínico. Basta a gente fazer um exame clínico do paciente, um exame bem feito, um médico especializado vai fazer um exame bem feito, vai avaliar o paciente e já vai ter uma alta suspeição acerca do diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico não vai ser tão claro assim, a gente vai ter que lançar mão de exames laboratoriais, ou seja, exames de sangue e exames de imagem. Muitas vezes um raio-x ou uma tomografia serão suficientes para poder ajudar o médico a guiar nesse diagnóstico. O tratamento vai depender muito do que causou aquela pneumonia, se é bacteriana, se é viral, se é por fungo. Tudo isso vai definir qual tipo de remédio a gente vai usar. Lembrando que os antibióticos, os antimicrobianos, eles vão estar reservados para as pneumonias causadas por bactérias. As pneumonias virais, muitas vezes elas se resolvem sozinhas, sem maiores problemas, mas às vezes a gente precisa lançar mão de alguns remédios para poder melhorar os sintomas até que o paciente se recupere, porque as doenças virais, muitas vezes, é tempo que o organismo do paciente precisa para combater aquele vírus, enquanto que as infecções bacterianas, realmente a gente precisa atuar ali de maneira mais incisiva, com antimicrobiano, antibiótico, para poder tirar, né, matar aquela bactéria dali. Como prevenção que a gente poderia citar, é a vacinação, né? Os pacientes idosos acima de 60, 65 anos, pacientes que já têm problemas pulmonares, né, comorbidades pulmonares, eles já devem se vacinar. Existem vacinas no mercado contra as pneumonias que defendem do paciente contra as formas mais graves e os germes mais comuns causados, né, que causam a pneumonia.
Lavagem de mãos, evitar um contato muito direto com o paciente que esteja no quadro de pneumonia. Embora a gente saiba que a pneumonia bacteriana não é uma pneumonia com alta taxa de transmissibilidade, mas a pneumonia viral costuma ser muito mais contagiosa. Então, lavagem de mãos, seja com água e sabão, lavagem com álcool, limpeza de superfícies, né, com álcool, algum desinfetante, isso tudo a gente tem que tomar cuidado para evitar, né, o contágio de outras pessoas. Lembrando que a higiene oral é muito importante, tanto na prevenção da pneumonia, quanto, né, para evitar outros né, episódios futuros. Porque a gente sabe que às vezes tem uma inflamação na gengiva, tem um dente ali que pode estar contaminado, e aquela bactéria que está ali, se ela cai na corrente sanguínea, ela pode causar uma pneumonia no paciente. Então, assim, tomar cuidado também com procedimentos dentários, né? Sempre fica de olho, fazer com procedimentos apenas com pessoas realmente especializadas, né? Profissionais de formação para isso. E a cessação do tabagismo, né? A gente não pode esquecer que os pacientes que são tabagistas, eles, né, precisam parar de fumar, e apenas um dos motivos que eu poderia citar seria para prevenção, né, de quadros infecciosos, inclusive quadros mais graves, que a gente sabe que pacientes que fumam são pacientes que vão desenvolver, né, formas mais graves de pneumonia. O tratamento muitas vezes, né, pode ser até em casa, a gente pode tratar o paciente em casa, a depender da clínica, se ele estiver com uma certa estabilidade, se não tiver um paciente muito grave, como pode ser necessário também a internação ou às vezes até uma unidade de terapia intensiva, o que vai dizer para a gente, né, qual modalidade de tratamento a gente vai escolher, são os sintomas, né, a gravidade dos sintomas dos pacientes, dos resultados muitas vezes dos exames laboratoriais, a própria condição do paciente, né, a idade, as comorbidades que aquele paciente tem, tudo isso a gente usa para poder definir aonde vai ser feito aquele tratamento, se vai ser feito no hospital, se vai ser feito dentro de casa, se vai ser feito na enfermaria, se vai ser feito na UTI, tudo isso quem vai definir é um médico. Portanto, o que a gente tem sempre que fazer é ficar de olho nesses sintomas que eu falei, e caso o paciente comece a apresentar algum deles, procurar um pronto atendimento, procurar um médico de confiança, relatar o acontecido para o paciente ser examinado e, né, receber o tratamento adequado para a condição que ele estiver apresentando ali. Um grupo especial de pacientes que a gente tem que ficar de olho são os pacientes que têm risco de aspiração, os pacientes com disfagia, muitas vezes um idoso acamado, um idoso com algum grau de demência, com alguma doença neuromuscular, que tem sequela de alguma coisa, de um AVC. A gente tem sempre que ficar de olho nesses pacientes, porque eles são pacientes que vão ter uma dificuldade da mobilização adequada do alimento, né, durante a deglutição, principalmente. Muitas vezes esses pacientes não têm um controle tão adequado do alimento, igual nós, pessoas que não têm os mesmos problemas que eles têm, temos. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles aspiram o conteúdo alimentar. Ao invés de ir para o pulmão, ao invés de ir para o estômago, desculpa, o conteúdo vai para o pulmão e ali pode desencadear um processo infeccioso e virar uma pneumonia. Então, o que a gente tem que ficar atento? Pacientes que tenham esses riscos de aspiração, a gente tem sempre que alimentá-los quando estiverem bem alertas, bem acordadinhos, sentados e devagar, porções pequenas, colheres, não encher a colher, porções menores na colher, devagar, no tempo do paciente e sempre bem sentado e bem alerta. Se o paciente estiver sonolento, se o paciente não estiver sentado, não insistir na alimentação. Né? Ficar de olho aos sinais de aspiração, que seria tosse, né? Depois, durante a alimentação, engasgos, né? Isso tudo tem que chamar a atenção que pode ser que o paciente esteja aspirando o conteúdo alimentar. Então, muitas vezes esses pacientes vão precisar de um acompanhamento regular com um fonoaudiologista para poder fazer um treinamento dessa musculatura, né? Às vezes vai precisar de um ajuste na consistência da dieta desse paciente, às vezes uma dieta um pouquinho mais molinha, mais cozidinha, ou às vezes uma dieta pastosa, às vezes vai precisar de espessante dos líquidos, porque a água, o líquido fino, muitas vezes, ele é difícil para o paciente manipular e ele acaba aspirando. Então, todos esses cuidados, eles têm que ser instituídos nesse perfil de paciente,
São pacientes que a gente tem que ficar de olho e tem que ter realmente um acompanhamento multidisciplinar do médico, do fono, né, muitas vezes do fisioterapeuta. Então, isso tudo tem que ser definido, né, em conjunto com a equipe que dá assistência para o paciente. E tem pacientes, né, que às vezes tem a sonda nasoentérica e esses pacientes também podem aspirar. Por mais que a dieta deles esteja sendo realizada toda pela sonda, a gente sabe que às vezes pode haver uma regurgitação, uma volta, um refluxo do conteúdo alimentar. E uma vez que esse conteúdo atinge a área alta aqui, seja a boca, a faringe, o paciente não consegue mobilizar aquele líquido que está ali e ele aspira. Então, a gente tem que ficar de olho nesses pacientes que fazem uso de nutrição enteral. Ao menor sinal de aspiração, a gente desliga a dieta e senta o paciente, tá? Ficar de olho se o paciente começar a salivar demais, se o paciente estiver voltando a dieta para a boca do paciente, tudo isso é sinal de que o paciente está aspirando, né? Tosses, né, após a alimentação, como eu disse, tudo isso podem ser sinais. Então, sempre fica de olho, né, esse paciente, lembrando aí, arrematando aí o final, são pacientes que às vezes não vão falar pra gente tão claro, não vai ser uns sintomas tão típicos quanto a gente está acostumado, às vezes vão ser sintomas mais discretos e que a gente tem que ficar de olho, a gente tem sempre que perceber que o paciente saiu do normal dele, o paciente já não saiu do que a gente chama do basal, ele tá diferente, ele tá mais prostrado, ele não tá alimentando, ele tá sentindo falta de ar, a respiração dele aumentou, ele tá parecendo que tá ofegante, parecendo que tá cansado, tá sentindo dor para respirar, tá com secreção, tá com tosse, isso tudo, tá com febre, né? Febre alta, febre de 38, 39 graus às vezes, isso tudo chama a atenção e esse paciente precisa ser avaliado por alguém, né, um profissional qualificado para poder emitir o diagnóstico, tá certo? Muito obrigada, gente.